Muito bem, pessoal. O exercício que foi pedido aqui para mim foram dois. O primeiro exercício que chegou aqui para mim foi o exercício 32 da página 41. Ótimo. Exercício 32 da página 41 é da Unicamp, da parte de energia. E o outro exercício é o exercício 36 da página 42. Beleza. Todo mundo aí encontrou pelo menos o exercício? Eu vou compartilhar minha tela com você para a gente resolver esse, especialmente esse 32, que ele é numérico. O 36 ele é teórico, tá? Mas aí vou compartilhar aqui o slide para a gente fazer o passo a passo do 32, tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui. Estamos na apostila 2, ok? Página 41, exercício 32 da universidade mais linda do mundo, Universidade Estadual de Campinas. Vamos lá. A figura a seguir mostra de forma simplificada o sistema de freios a disco de um automóvel. Ao se pressionar o pedal do freio, o pedal do freio, empurra o êmbolo de um primeiro pistão, que por sua vez, através do óleo do circuito hidráulico, empurra um segundo pistão. Esse dispositivo, pessoal, de freio, né, por transmissão de força em fluido, a gente vai relembrar em hidrostática, tá? No próximo bimestre. A gente viu essa matéria junto, né, ano passado, o pessoal que estava conosco aqui, a gente vai relembrar isso no segundo bimestre, tá? No quarto bimestre, perdão. O segundo pistão pressiona uma pastilha de freio contra um disco metálico preso à roda, fazendo com que ela diminua sua velocidade angular. Beleza. Unicamp, vestibular de vanguarda ainda, está só descrevendo o fenômeno, blá 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 por enquanto, né? Agora vamos aos dados. Qual é o trabalho? Pessoal, olha a pergunta, gente. Qual o trabalho executado pela força de atrito entre o pneu e o chão? Para parar, grifa. Você está com a apostila, grifa aí. Para parar. Parar. Um carro de massa 1 tonelada, inicialmente a 72 km por hora, sabendo que os pneus travam no instante de frenagem, deixando de girar, e o carro desliza durante todo o tempo de frenagem. Ótimo, pessoal. Vamos analisar aqui os dados e a pergunta do exercício. O exercício me dá a massa do automóvel 1 tonelada, me dá a velocidade inicial do automóvel, V0, 72 km por hora, e ele fala, pessoal, que o carro para ao final, certo? Se ele para ao final, o que você conclui matemática e fisicamente? Um corpo que para, o que você pode dizer sobre ele? De número, numérico. Velocidade Tá máxima. em zero? Velocidade final vale zero. Zero. Perfeito? Se o corpo para, a velocidade final vale zero. Ótimo. O exercício pergunta, pessoal, qual é o trabalho da força de atrito. Lembra que a gente comentou, pessoal? Trabalho, que foi a aula da semana passada, é uma medida de energia sempre associada a uma força. Trabalho do atrito, trabalho do peso, trabalho da resultante, né? Inclusive a gente usou lá a bomba atômica para matar a formiguinha, né? O teorema trabalho-energia. Beleza. Pessoal, vamos pensar junto? Quais são as forças que atuam no carro? Quais são as forças que atuam no carro? Porque se a gente conseguir pensar nisso, você vai perceber que esta ideia aqui, trabalho da força de atrito, ela vai ser simplificada para nós. Por que eu estou querendo dizer isso? Ó, antes de responder essa pergunta, que forças atuam no carro? Vamos lembrar como que a gente calcula trabalho. Olha aqui, ó. Trabalho é igual a força que está sendo aplicada vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Nós vimos, pessoal, semana passada, que a força de atrito entra naquele caso especial dela formar um ângulo de 180 graus com o deslocamento. Lembra disso? Ela é oposta. Então, esse ângulo aqui é 180 e você sabe que o cosseno de 180 vale menos 1. Então, vai vir um sinal de menos aqui na frente. Então, você pode calcular o trabalho dessa forma, entendeu? Calcula a força de atrito, porque como ele é o trabalho da força de atrito, né? Essa força F é o atrito, vezes o deslocamento. Aí, olha como as coisas são, pessoal. Força de atrito é μ vezes a normal, certo? Normal é igual ao peso nesse caso, peso é mg. Mas para calcular o deslocamento, você teria que fazer segunda lei de Newton, para calcular a aceleração, para calcular numa equação do move, entendeu? E com o detalhe que ele também não me deu o coeficiente de atrito. Então é assim, tá certo calcular dessa forma? Tá certo. Só que ele não te deu dados suficientes para calcular. E mesmo se ele tivesse dado, você percebeu quantas etapas você teria que fazer?
Então, o aluno antenado bate o olho nisso, ele começa a suspeitar o caminho que a gente vai ter que seguir. Para responder isso, eu volto para aquela pergunta que eu fiz inicialmente e gostaria da sua participação. Quais são as forças que atuam nesse automóvel, pessoal? Quais são? Fala aí para mim. Energia cinética? Força, não energia. Ah, Força. sim, força. O atrito. Peso também? Tem força-peso. Então vamos anotar aqui, ó. Força-peso. Que outra força que tem, pessoal? Normal. Normal, porque o corpo está apoiado no chão. Tem mais alguma? Tem a força pra frente, mas não sei qual. Tem a que é. força do atrito, né, pessoal? O próprio exercício quer calcular o trabalho da força de atrito, né? Então tem força de atrito. Não tem mais nenhuma. Não tem mais nenhuma. Agora vamos pensar. Neste caso, nessa situação, qual é o trabalho da força-peso, pessoal? O corpo está se deslocando no eixo horizontal, certo? No chão. Ele não fala que é plano inclinado, o carro não sobe nem desce. No plano horizontal, qual é o trabalho da força-peso que a gente viu semana passada? É zero. Trabalho da força-peso na horizontal é zero. Porque na horizontal, o peso é perpendicular ao deslocamento. Peso para baixo, deslocamento ou para a direita ou para a esquerda, estão formando 90 graus. Então, nessa situação, o trabalho da força-peso vale zero. Ok? Trabalho da força-peso vale zero, ela é perpendicular ao deslocamento. Perfeito? Quanto vale, pessoal, nessa situação, o trabalho da força normal? Esse cara a gente já generalizou. O trabalho da normal sempre é nulo, porque ela é sempre perpendicular ao deslocamento. O trabalho do peso pode ser não nulo, né? Na subida e na descida. Esse cara a gente comentou. Na subida, o trabalho do peso é negativo, na descida é positivo. E vale MGH. Conversamos sobre isso semana passada. O trabalho da normal sempre é nulo. Sempre é nulo. Então perceba, pessoal. Se você for calcular o trabalho total ou o trabalho resultante, é o trabalho da força resultante. Dois caras têm trabalho igual a zero. Percebeu? O que é o trabalho total? É você somar o trabalho do peso com o trabalho da normal com o outro trabalho da força de atrito. É o trabalho de todas as forças. Só que dois desses caras, pessoal, são zero. O trabalho do peso e o trabalho da normal vale zero. Ou seja, o que sobrou para nós, pessoal? Que o trabalho total, que o trabalho resultante é simplesmente o trabalho do atrito. E trabalho resultante, a gente sabe calcular. É pela bomba atômica para matar a formiguinha. É pelo TEC. Percebeu? Então, por saber que as outras forças que atuam no meu corpo não estão realizando trabalho, no caso, o peso e a normal, só sobrou o atrito. O atrito acaba sendo o trabalho do atrito acaba sendo o trabalho resultante. E esse cara, para resolver esse cara, a gente usa o TEC. Qual é o enunciado do TEC, pessoal? Trabalho resultante igual a variação da energia cinética. Esse cara você não pode esquecer. Trabalho total, trabalho resultante, vai ser igual a variação da energia cinética. E nesse caso, o trabalho resultante é o próprio trabalho do atrito. Percebeu? Então, no frigir dos ovos, pessoal, o que o exercício vai querer que a gente calcule? Duas energias cinéticas, porque vai resultar no trabalho do atrito, certo? Então, olha aqui, ó. Como toda variação, é a coisa final menos a coisa inicial. Perfeito? Energia cinética final menos a inicial. Só que olha como também vai ter uma conta a menos para a gente fazer, pessoal. A velocidade final do meu corpo vale zero, porque ele para. Você percebe? É uma informação que está escrita lá em português, mas ela tem uma consequência matemática preciosa para a gente resolver o exercício. Se o corpo para, a velocidade final vale zero. Se a velocidade final vale zero, a energia cinética final também vale zero. Concorda comigo? Porque energia cinética é mv² sobre 2. Velocidade igual a zero, energia cinética igual a zero. Então aqui é zero menos cálculo da energia cinética, pessoal, mv² sobre 2. Tá aqui, ó. Massa, só que a velocidade inicial, né, é o v0 ao quadrado sobre 2. Ele te deu, pessoal. Ele te deu tanto a massa quanto a velocidade. A única coisa que você tem que tomar muito cuidado, não pode perder o exercício com isso, é a unidade, né?
Porque a velocidade inicial está em quilômetros por hora, não podemos usar. Tem que ser sistema internacional, ok? 72 quilômetros por hora, você aqui divide por 3,6, aquele número cabalístico, né? 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo, ok? Esta é a velocidade que você vai ter que substituir aqui como velocidade inicial, tá bom? Então, olha como ficou bonitão. Tem um menos na frente, né? E a gente já sabia disso, né? Por quê? Porque o trabalho do atrito, pessoal, olha aqui, ó, ele é negativo. Tá vendo como deu certo? Ó? E aqui realmente sobrou um sinal negativo, tá coerente com o que a gente já sabia. Na alternativa, ele só colocou o módulo, né? Mas se você estivesse fazendo essa questão numa segunda fase, pessoal, esse sinal de menos mostra que você entende da física, não só da matemática. Que o trabalho de forças dissipativas é negativo. Esse sinal tem que aparecer. E apareceu naturalmente, né? Substituindo, então, a massa é 1000, a velocidade é 20 ao quadrado sobre 2. Perfeito? Pessoal, 20 ao quadrado é 400. 1000 dividido por 2, 500. Então vai ficar menos 500 vezes 400. Certo? 5 vezes 4, 20. 2 zeros do 500 está aqui. 2 zeros do 400 está aqui. 200 mil joules, né? Porque é energia. Para ficar como está em notação científica, né? O correto é o menos, mas ele só colocou o módulo. 2 vezes 10 elevado a 5. Tá aí. 2 vezes 10 elevado a 5 joules. Alternativa B de bacalhau. Tá aí. Trabalho do atrito, trabalho da resultante, mais um exercício de teorema, trabalho energia, bomba atômica para matar a formiguinha, pessoal. Tá aí. Beleza, tranquilo, pegamos a ideia? Show de bola, hein? Ótimo exercício. Pode falar, Agatha. Eu queria saber, ficou negativo na nossa conta, mas ali só tem positivo. Então, tipo, quando der negativo, desconsidera, assim, deixa positivo? Então, assim, na verdade, este sinal, este trabalho, ele é negativo, naturalmente, porque é o trabalho de uma força dissipativa. Perceba que nas alternativas todos os valores estão positivos. Então, ele considerou para escrever a alternativa o módulo. Mas vamos supor, pessoal, que tivesse uma alternativa 2 vezes 10 elevado a 5 e uma alternativa menos 2 vezes 10 elevado a 5. Você teria que colocar a alternativa com sinal negativo. Tá? Nesse caso, ele desprezou, não porque ele não existe, ele existe, mas ele só escreveu o módulo. Mas numa questão que tivesse o sinal negativo como outra alternativa, ou numa questão de segunda fase, você tem que colocar o sinal negativo porque é o sentido físico da bagaça. Trabalho de força dissipativa é negativo. Ok? Beleza. Vamos em frente aqui com as perguntas de vocês. Mandaram aqui para mim o exercício 36, depois chegaram outros aqui também. Show de bola. Vamos lá. Exercício 36 da página 42. Só virar uma página aí. Vamos lá. Estadual do Ceará. Uma bola está inicialmente presa ao teto no interior de um vagão de trem, que se move em linha reta na horizontal e com velocidade constante. Grifa isso, pessoal. Velocidade constante. Ok? Em um dado instante, a bola se solta e cai sob a ação da gravidade. Para um observador no interior do vagão, a bola descreve uma trajetória vertical durante a queda. E para um observador parado fora do vagão, a trajetória é um arco de parábola. Pense comigo, pessoal, é uma questão de referencial, que a gente até comentou lá no começo do bimestre, né, agora na volta das férias. Trajetória é um conceito que depende do referencial. A gente deu até aquele exemplo lá do caminhão betoneira, né? O cara que está dentro do vagão, ele está, entre aspas, né, andando junto com a bolinha que está amarrada, né? Porque eles estão no mesmo vagão, os dois têm a mesma velocidade. Então, ele vai ver a bolinha só caindo, né? Só caindo, porque é o que essa bolinha faz de diferente dele, né? Então, a trajetória para a pessoa que está no vagão é só o movimento vertical de queda. Agora, para a pessoa que está fora do vagão, ela não tem a velocidade do vagão de trem. Então, para ele, essa bolinha faz dois movimentos. Faz um movimento de queda livre, natural, acelerado pela gravidade, mas essa bolinha também está andando para frente por causa do vagão. Então, você tem duas componentes de movimento. Andar para frente, né? E cair forma o arco de parábola
que o exercício menciona que foi a trajetória que ele visualizou. Concorda? Então faz sentido o que o cara colocou, tá? Deixa eu só responder aqui. Beleza. Agora vamos terminar de ler. Assim, o trabalho realizado pela força-peso durante a descida da bola. Olha, pessoal, todo esse blá 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 que ele colocou aí nesse começo do enunciado é o que a gente chama clássico de um distrator. É um distrator. Porque você acha que vai ter alguma relação, porque um cara enxerga de um jeito, outro cara enxerga do outro jeito, não importa. Isso é um distrator. Por quê? Eu vou até colocar aqui no próximo slide para você. Apostila 2, página 42, exercício 36. A pergunta do exercício é: qual é o trabalho da força-peso? Essa é a pergunta. Então aqui, ó. Trabalho da força-peso. Nós vimos, pessoal, que existem 3 situações para o trabalho da força-peso. Quando há o deslocamento, o movimento horizontal, esse trabalho vale 0, porque o peso vai ser perpendicular ao deslocamento. No deslocamento vertical, sobe e desce, temos 2 opções. Na subida... Deu uma travada, prof. Oi? O que foi, Agatha? Gente, alguém me chamou aí? Pessoal, todos comigo? Pronto, voltei, tudo certo, tudo sob controle. Fiquem comigo, não desistam da aula. Vamos lá. Voltando de onde a gente encerrou, probleminhas técnicos. Vamos lá. Todos me ouvem bem agora? Sim, prof. Beleza, vamos lá então. Na horizontal, vamos voltar. Trabalho da força-peso é igual a 0, porque ele é perpendicular ao deslocamento. No movimento vertical, eu posso avaliar tanto a subida quanto a descida. Na subida, esse trabalho ele é menos mgh, negativo. O peso está atrapalhando, né? Deslocamento para cima, peso para baixo, 180 graus voando. Na descida, esse trabalho vai ser positivo, mais mgh, comentamos sobre isso semana passada. E um outro detalhe, pessoal, muito importante que a gente comentou do trabalho da força-peso, é que o peso é uma força conservativa. O que isso quer dizer? Que não importa a trajetória que o bloco faz, que o corpinho faz, contanto que o ponto inicial seja igual ao ponto final, o trabalho é o mesmo. Está me ouvindo? O trabalho é o mesmo, contanto que o ponto inicial seja igual ao ponto final. Se o cara cai em linha reta, se o cara faz um caminho, uma curva, não interessa. Força conservativa, força gravitacional, que é o peso, a força elétrica também é assim, trabalha dessa forma. Trabalho de força conservativa não depende da trajetória, só depende dos pontos inicial e final. Então perceba, pessoal, que o ponto inicial e o ponto final do bloquinho lá, do corpinho da bolinha, é o mesmo, tanto para a pessoa que está no vagão, tanto para a pessoa que está fora do vagão. Então, o trabalho para os dois, nas duas situações, é o mesmo. É o mesmo. Vai ser o mesmo valor e não vai ser igual a 0, porque o corpo está no movimento de descida, seja descida no vertical, em linha reta, ou na descida no arco de parábola. Então, com certeza, esse trabalho não é igual a 0 e tem o mesmo valor para ambos os observadores. Alternativa B de novo. Tá aí. Perfeito? Pegamos a ideia? Exercício puramente teórico. Teoria cai, pessoal. Teoria cai. Fiquem atentos aí com isso. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente. Qualquer coisa me interrompa aí e pergunta, hein? O outro exercício que tinham perguntado era o 35, que eu lembro. O outro exercício, que eu acho que foi você que perguntou, Nicole, que era do projeto Medicina, manda de novo aí para mim, porque como a sala fechou, eu perdi o bate-papo, o chat, tá? Se puder mandar de novo para mim, eu agradeço. Estou resolvendo agora a apostila 2. Estou na mesma página 42.
O exercício é o 35. Federal do Rio Grande do Sul. Vamos juntos. Foi o tema da aula de sexta-feira passada, potência. O termo horsepower, abreviado HP, foi inventado por James Watt durante seu trabalho no desenvolvimento das máquinas a vapor. Ele convencionou que um cavalo, em média, eleva 3,3 vezes 10 elevado a 4 libras de carvão. Aí ele te dá a relação entre libra e quilograma. A uma altura de um pé, aí ele falou quanto é um pé, a cada minuto. E isso vale 1 HP. Posteriormente, aí ele dá até o esqueminha. Posteriormente, James Watt teve seu nome associado à unidade de potência no sistema internacional, que é expressa em watts. Com base nessa associação, 1 HP corresponde a aproximadamente igual a quantos watts? Exercício clássico, pessoal, dessa conversão aí, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos analisar o sistema internacional. A gente tem que lembrar o que é potência. Aula de sexta-feira. Potência, pessoal, é energia dividido pelo tempo. Nós vimos isso, tá? Então vamos escrever aqui. Potência é energia sobre o tempo. Qual energia, professor? Qualquer uma. Depende da situação. Pode ser cinética, pode ser potencial gravitacional, pode ser elástica, pode ser trabalho. Ano passado caiu energia como sendo o calor, o que macete, que a gente vai relembrar no próximo bimestre, tá? Potência lá da fonte térmica, pode aparecer energia na forma de calor também, tá? Só que agora, pessoal, eu quero que você me responda o seguinte. Avalie a situação que o cavalo está puxando o treco lá para cima. Nesta situação específica, qual é a energia que está sendo transformada em certo tempo? Qual é a energia? É cinética, é gravitacional, é elástica, é trabalho? Qual é a energia dessa situação? Mas Qual? A cinética? Pessoal, ele deu para nós velocidade do movimento do baldinho lá? Ele não deu. Mas ele deu o que do baldinho? A altura. Vamos ler de novo? Ele convencionou que um cavalo, em média, eleva tantas libras a uma altura de um pé. A energia, pessoal, que está associada à altura é a energia potencial gravitacional. Então, é essa energia que está sendo gasta, transformada em certo tempo pelo cavalo. Tá bom? Energia potencial a gente já calculou várias vezes, é mgh. Certo? E isso dividido pelo tempo ΔT. Então, é isso aqui que a gente vai ter que fazer a relação. Tá? Então, o que a gente quer descobrir, pessoal? Ele quer saber quantos HP, quantos horsepower equivale 1 watt. Certo? Então, a gente vai fazer assim, ó, 1 HP. 1 HP é igual. É essa energia aqui dividido pelo tempo. Só que para ser HP, tem que usar as unidades que ele deu. Aí a gente vai fazer a conversão para ver quantos watts vai dar. Percebeu? Essa é a ideia. Qual é a massa, pessoal? A massa que ele leva é 3,3 vezes 10 elevado a 4 libras. Eu vou até escrever a libra aqui para a gente não se perder, que a gente está usando uma outra unidade. Tá bom? Gravidade, pessoal, ele não deu, às vezes ele usa o 9,8, mas vamos facilitar a nossa vida, vamos colocar 10, né? Ninguém merece fazer com 9,8. Mesmo porque vai dar um valor aproximado. A altura, pessoal, que ele eleva é um pé, um foot, tá aqui, tá? Então, estas são as unidades que ele me deu no enunciado, tudo bem? Eu estou colocando a unidade para a gente lembrar que a gente tem que fazer a conversão, tá? O tempo que ele deu é 1 minuto. 1 minuto. Pessoal, nenhuma destas unidades, com exceção da gravidade, né, está no sistema internacional. Por isso que ele me deu a conversão de libras para quilogramas e de pé para metros. Porque daí a gente vai converter e aí esse valor que é em HP vai sair em watt. Aí a gente consegue fazer a relação. Percebeu? Essa é a sacada do exercício. Então, olha o que eu vou fazer aqui, bonitão. Dá uma ligada. 3,3 10 elevado a 4 libras. Só que uma libra vale 0, então vamos multiplicar aqui, ó. 0,454 quilogramas. Percebeu? Eu fiz a conversão. Gravidade vale 10. Um pé vale vezes 0,305 metros. Tá aqui. 1 minuto, esse não precisa ter a conversão, isso a gente sabe, né? 60 segundos.
Então, pessoal, este cálculo maravilhoso vai me dar o valor do HP em watt. Aí você pergunta para mim, professor, como que eu faço essa conta no vestibular sem calculadora? Pessoal, você não faz. Olha a dica que eu não sei te dar. Um HP corresponde aproximadamente, pessoal. Não vai ter nenhum dano se você aproximar esses valores. Mesmo porque tem muitas alternativas que estão bem diferentes aqui entre si. Você vai ver que vai dar certo. Vamos aproximar então. 3,3, pessoal, se você fizer o cálculo exato na calculadora aí no conforto do seu lar, você vai chegar no valor exato. Mas eu vou aproximar. O 3,3, eu vou deixar 3,3. Vamos ver se vai dar certo. Acho que vai facilitar um pouco aqui. Ó. Ou eu deixo 3. Vamos ver. Vamos deixar 3. Quer ver? Eu vou fazer um cálculo aproximado. 3,0 vezes 10 elevado a 4. Para compensar que esse valor deu uma diminuída, eu vou aumentar um outro valor. Então, 0,454 eu vou aproximar para 0,5. Ok? Vou tirar o quilograma aqui para a gente nos perder. Gravidade 10, 1, 0,305, 0,3, né? Ninguém merece. Tá aqui. Então, pessoal, valores aproximados, só para a gente ver o que vai dar. Opa, volta. Isso, obrigado. Então, agora vamos aproximar, vamos fazer as continhas. Espera aí. Aqui. Igual a, vamos lá. Deixa eu tirar o metro. Não precisa mais. Agora são continhas. Pessoal, 10 dividido por 60, corta um zero de cima com este zero de baixo. Ok? Esses dois números uns eu não preciso colocar, que está multiplicando. Olha como já facilitou a minha vida. 3,0 é 3. 3 dividido por 6, fica 1 em cima e fica 2 embaixo. Entendeu? Multipliquei, dividi por 3 em cima e embaixo. Eu estou simplificando a minha vida. 1 não precisa colocar. 0,5 vezes 0,3 dá 0,15. Certo? Que é metade. 0,5 é metade. Então, ficamos com 0,15 em cima, vezes 10 elevado a 4 dividido por 2. Tira o segundo aqui para a gente nos confundir. 0,15 vezes 10 elevado a 4, anda 4 zeros para frente, né? 4 casas. Então, uma casa 1,5, duas casas 15, 3 casas 150, 4 casas 1.500. 1.500. Então, em cima eu fiquei com 1.500, embaixo eu fiquei dividido por 2. 1.500 dividido por 2, pessoal, dá 750. 750 watts. E você tem uma alternativa que está extremamente próxima, né? 746. Percebeu como a gente não teve dano na resolução usando essas aproximações? É claro, pessoal, que você não pode pegar o 3,3 e aproximar para 5, entendeu? Aí é uma aproximação muito porca, né? A gente fez aproximações bem razoáveis e meio que uma compensação, porque um diminuiu, o outro aumentou, então fica bem próximo do valor, né? Se você pegar esses valores exatos que estão aqui e fizer a conta na calculadora, talvez até usando a gravidade como 9,8, você chega exatamente nesse valor. Mas tá aí. 750, bem próximo do 746, é a única alternativa que tem esse valor próximo, não é por acaso, né? Porque se ele coloca tipo 755, aí você fala, poxa, é o 746 ou o 755, né? Quando é cálculo aproximado, ele tem que diferenciar bem as alternativas certas das erradas, a certa das erradas, né? Tá aí, alternativa aí. Tudo bem? Beleza? Deu para pegar a ideia? Você tem que entender esse exercício muito mais importante do que as continhas, pessoal. É isso aqui, ó. Potência é sempre energia pelo tempo, e nesse caso a energia que está sendo transformada é a potencial gravitacional, porque ele está elevando o corpo a uma certa altura, então é mgh. Tudo bem? Beleza? Show de bola, criançada. Mais um exercício que mandaram aqui para mim de plano inclinado lá do projeto Medicina. Então, deixa eu encontrar o exercício no projeto Medicina primeiro, para a gente resolver juntos, tá? Só um instantinho. Um minutinho eu encontro. Se o projeto Medicina não ficar fora do ar. Ó, que beleza. Não está entrando. Deixa eu ver se é a internet ou se é o site. É o site.
Nicole, você lembra mais ou menos como era o exercício? Porque eu não estou conseguindo entrar aqui no site do Projeto Medicina. Ah, agora entrou. Disfarce, agora entrou. Vamos lá. Dinâmica, plano inclinado, download do arquivo, vamos lá. Vai dar certo. Perguntaram aqui qual foi o exercício, 15 e 24. Deixa eu achar aqui para tirar um print para a gente resolver juntos. Tá, exercício 15 está aqui, também é da Estadual do Ceará, por acaso, né? A gente já tinha resolvido um deles hoje. Deixa eu só cortar aqui no slide a figura para a gente resolver junto, tá bom? Só um instantinho. Show de bola. Vou compartilhar minha tela com você e vamos resolver juntos. Tá aqui, pessoal. Projeto Medicina, plano inclinado, exercício 15, de uma listinha que eu passei para você há um tempo atrás. É dado um plano inclinado de 10 metros de comprimento da rampa, né? Inclusive ele dá o desenho, e 5 metros de altura. Uma caixa com velocidade inicial nula, olha só, velocidade inicial nula, escorrega sem atrito sobre o plano. G igual a 10, eu quero saber o tempo empregado pela caixa para percorrer todo o plano. Deixa eu colocar na apresentação de slide aqui, que eu vou fazer uns desenhos aqui das forças. Pessoal, faça engenharia reversa. Porque assim, o exercício perguntou de tempo, né? A gente comentou da relação muito próxima, e vai cair no seu vestibular no Enem de novo, todo ano aparece. Uma relação muito próxima, pessoal, entre leis de Newton, exercício de bloquinho, etc. e tal, com as equações do MOVE. Por que isso, professor? Porque os dois, pessoal, têm aceleração nas equações, tá? Então, segundo a lei de Newton, exercício de força de bloquinho, toda vez que ele falar para você de distância, que ele falar de velocidade, que ele falar de tempo, entenda que você vai usar equações do MOVE. Movimento uniformemente variado. Por quê? Porque os dois têm aceleração. O elo entre esses dois caras é a aceleração. Ok? Então, a gente vai ter que usar equações do MOVE, pessoal. Temos algumas opções, né? Temos sorvetão, temos vovô ateu e temos Torricelli. Mas perceba, o exercício quer saber o tempo. Ele quer saber o tempo. Então, Torricelli não presta para mim, porque Torricelli não tem o tempo, né? Como, pessoal, ele deu para nós a distância que o cara vai percorrer, a distância é 10 metros, né? Como o delta S que ele vai percorrer, vou até desenhar aqui para você, ó. Esse cara é o ΔS, tá bom? Como ele deu para nós o ΔS, a equação que tem ΔS e que tem tempo é sorvetão, né? Então é essa equação que a gente vai ter que descobrir. Vamos escrever ela aqui, ó. ΔS igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Perfeito? Só que, pessoal, se liga na ideia. O exercício deu para nós uma outra informação, que a caixa começa com velocidade inicial nula. Ou seja, velocidade inicial V0 vale 0, pessoal. É um cara a menos para você se preocupar. Concorda comigo? Então, este V0 que está aqui, já pode passar a vara nele e ele vale 0. Olha aqui, ó. 0. Tá bom? Então, olha como as coisas já encaixaram, pessoal. Ele deu o ΔS. Tá no desenho. Ele quer saber o tempo. O tempo é a pergunta. Tá faltando eu descobrir quem? A aceleração. É a única coisa que eu vou ter que calcular, usando leis de Newton, é a aceleração. Aí vai ter que entrar o desenho das forças, não tem como fugir disso, né? É daí que a gente vai descobrir a aceleração. Vamos lá junto, então? Pessoal, diz aí pra mim, quais são as forças que atuam nesse caixote aí? Peso normal. Força peso, vertical para baixo, como sempre. PX e PY. A gente vai ter que decompor o peso, concordo. Força normal, pessoal, não é vertical para cima, pelo amor de Deus. Força normal perpendicular à superfície, tá aqui. Forças que atuam são essas, porque não tem atrito, né? Não tem tração, não tem ninguém. Porém, a gente já está que nem eu careca de saber que no plano inclinado, a gente tem que decompor a força-peso.
risquinho aqui no P, a gente troca pela componente PX, que ajuda o bloquinho a descer, e troca pela componente PY, que prende o bloquinho no plano. Perfeito? Então, estas são as forças. Pessoal, nós já também conversamos algumas vezes que PX e normal se cancelam, ok? PX e normal, PY, desculpe. PY e normal se cancelam. Então, que força sobrou na minha brincadeira? Sobrou o PX, pessoal. Se o PX é a única força que sobrou, isso quer dizer que ele é a própria força resultante. Concorda comigo? Então, deixa eu interromper aqui a apresentação de slide. Mantenha a anotação. Olha que bonito que ficou. Só para a gente escrever aqui na caixa de texto, não vai demorar 500 anos. A única força que sobrou é o PX. Então, PX é igual à força resultante. Pegou a ideia? Vamos lá. Formuleta do PX, pessoal, é P vezes o seno do ângulo. Qual é o ângulo, professor? É esse ângulo aqui, velho. É o ângulo de inclinação da rampa com relação à horizontal. Ó. Esse aqui é o ângulo. Ok? Ele não deu para nós o ângulo, mas você consegue calcular o seno, pessoal. Certo? Seno, o que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. É ou não é? Então, olha aqui, ó. Cateto oposto ao alfa, 5. Hipotenusa é o 10. 5 dividido por 10 é meio. Então, por acaso, esse ângulo é 30 graus, né? Que o seno vale meio. Tudo bem? Por isso que ele deu para nós a altura, né? O ΔS a gente usa o 10. A altura ele deu para calcular o seno. P seno é a fórmula do PX. Força resultante, massa vezes aceleração. Ok? Vamos abrir isso aqui? O que é peso? mg. mg. O seno de alfa a gente já calculou é meio, tudo bem? Todo mundo entendeu porque é meio? Cateto oposto sobre hipotenusa, né? Isso é igual. Deixa eu já colocar a gravidade 10 aqui, porque ninguém merece, né? A massa eu não sei, vezes a aceleração. Professor, ele não deu a massa. Não importa, velho. Não importa a massa, se liga. Eu tenho massa multiplicando de um lado e tenho massa multiplicando do outro, velho. Percebeu? Você vai passar a vara na massa também. Olha aqui, ó. Cancelou massa de um lado, massa do outro. Não influencia a massa, pessoal. Olha que bonitinho. Sobrou 10 vezes meio, costuma dar 5, né? 5 metros por segundo ao quadrado é o valor da aceleração do bloquinho. Ah, professor, agora acabou. Porque agora eu tenho a aceleração, eu vou jogar no nosso querido e amado sorvetão para calcular o tempo. Perfeito? Então, olha aqui, no sorvetão, ΔS é igual. O V0 cancelou, aquele cara não influencia, só sobrou o AT quadrado sobre 2. Ok? ΔS, pessoal, é a distância que o bloquinho percorre, porque ele quer que percorra, né, todo o comprimento do plano. Né? Ele poderia querer só a metade, mas no caso é inteiro. Né? Então, ΔS é 10. A aceleração é 5 que a gente calculou. T quadrado sobre 2. Perfeito? Então, olha que bonitinho, pessoal. Esse 2 que está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então, 10 vezes 2, 20. 5t quadrado. O 5 que está multiplicando, eu passo dividindo. 20 dividido por 5, 4. Passo o quadrado para lá como raiz. Não existe tempo negativo. Se fosse uma questão de matemática, pessoal, você tem que colocar o mais ou menos. Não esquece disso. Equação de segundo grau tem duas soluções, tá? Que podem ser iguais entre si, que podem ser diferentes e que podem ser complexas. Você já aprendeu o número complexo lá, inclusive elas são sempre conjugadas. Não pode esquecer do mais ou menos em equação de segundo grau, tá? No caso, não tem tempo negativo. Então, só valor positivo, raiz quadrada de 4, 2 segundos, alternativa D de doido, tempo total para o cara percorrer o plano inclinado, tá? Ótimo exercício, hein? Muito bonitinho. Relação entre leis de Newton e move sempre aparece. Tá bom? Beleza, bonitezas? Tranquilo? Prof, Pode falar. eu tenho uma dúvida. Por que o PY e o normal se cancelaram? Porque o bloquinho, pessoal, ele não tem movimento de se afastar do plano inclinado, né, de dar um pulinho, ou de entrar no plano. Então essas forças elas se cancelam porque não há movimento do bloquinho nessa direção, que é a nossa nova direção Y. O bloquinho só escorrega no plano inclinado na direção do PX. Do mesmo jeito que se fosse no plano horizontal, a normal ia cancelar com o peso.
né? Porque não teria movimento na vertical. Agora, no plano inclinado, normal sempre cancela com o PY, tá bom? Porque não há movimento nessa direção aqui. Beleza? Então, em que situação que eu não posso cancelar o PY com a normal? PY sempre cancela com a normal no plano inclinado. Sempre. No plano horizontal, normal cancela com o peso. Mas no plano inclinado, normal cancela com PY. Pode tacar direto. Tanto que nos exercícios que a gente fez de força de atrito, no plano inclinado, que lembra lá, atrito é mi vezes a normal, né? E a normal no plano inclinado é PY. O PY vale P cosseno, tá? Então é essa situação que a gente usa o valor do PY, desculpe, que a gente usa o valor de PY em plano inclinado, quando tem atrito, tá? Quando não tem atrito, pessoal, você só usa o seno, nunca usa o cosseno, tá? Grava isso, tá? Mas guarde que no plano inclinado, normal e PY sempre se cancela, tá bom? Beleza, bonitos? Sobrou mais um, tinha mais um exercício aqui que perguntaram, deixa eu ver se vai dar tempo de fazer. Qual que era o exercício? Deixa eu achar aqui. Exercício 24. Pessoal, ela está sendo gravada, depois você pode tirar os prints que for necessários aí da resolução, tá? Deixa eu só ver como é que era o exercício 24, se vai dar tempo de resolver aqui. Nosso tempo já está acabando. Tá, vamos lá, rapidinho aqui. Mais um print. Exercício da PUC, hein? É da PUC de Campinas, mas é PUC. Então, você que vai prestar PUC aí, se você tiver condições de pagar, né? Fique esperto. Acho que eu já comentei com você, pessoal, que ano passado positivo cobrou plano inclinado, tá? Então é um assunto que está fresco aí mesmo nas particulares, tá? Tá aqui. Esse é o exercício 24. Vamos lá. Vamos ver juntos. Um bloco de massa 5 kg é arrastado para cima ao longo de um plano inclinado por uma força F constante paralela ao plano e de intensidade de 50 newtons, como mostra a figura a seguir. Ele quer saber, pessoal, não, ele deu, né? O coeficiente de atrito, tem atrito agora, hein? Atrito dinâmico entre o bloco e o plano vale 0,4, o G é igual a 10, eu quero saber qual é a aceleração do bloco. Lindo, maravilhoso, vamos lá. Pessoal, receitinha do coração, né? Diagrama de corpo livre, né? Primeiro passo da receita, velho. Desenhar as forças. Então, vamos rapidinho. Força peso vertical para baixo. Força normal perpendicular à superfície. Força F já está desenhada. Como o bloco sobe, né? O exercício fala, foi arrastado para cima. A força de atrito, que a gente sabe que tem, vai estar para baixo, contrário ao movimento. Perfeito? Este é o atrito. Só que no plano inclinado, força-peso. Isso, pessoal, quando você estiver resolvendo exercício, pula essa etapa, né? A gente está fazendo aqui só para relembrar. Viu o plano inclinado, não precisa desenhar o peso, né? Já desenha PX e PY. Ganha tempo, né, pessoal? Tempo tem que ser seu parceiro no vestibular, não a sua guilhotina, hein? PY e PX estão aqui. Perfeito? Então agora, pessoal, segundo passo da receitinha. Deixa eu interromper aqui a apresentação, que já está desenhado. Segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Certo? Já conversamos. Normal cancelou com o PY. Quem sobrou? Força F, o atrito e o PX. Certo? Quem ajuda, pessoal? O bloco está subindo. O bloco é arrastado para cima. Então, quem ajuda é a força F. Então, ela é positiva. Quem está atrapalhando é quem aponta para baixo. Elas vão ser negativas. Tanto o atrito quanto o PX. Porque as duas apontam para baixo. Todo mundo de acordo com isso? Beleza? Então, vai ficar a força F menos o atrito menos o PX. Essa é a resultante. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. Então, olha só, pessoal. Ele me deu a força F, eu sei calcular o atrito, eu sei calcular o PX, ele me deu a massa, ele quer saber a aceleração. Tá? Então vamos calcular separadamente cada força que apareceu aqui na minha brincadeira, tudo bem? Força de atrito, formuleta μ vezes a normal. Coeficiente de atrito vezes a normal. Porém, no plano inclinado, já conversamos que a normal equivale ao PY, não pode esquecer disso. Normal equivale ao PY no plano inclinado.
e o PY vale P vezes cosseno do ângulo. Ok? Lembra, PX, quem está descendo é seno, o outro é o cosseno. E novamente, pessoal, a gente vai ter que calcular seno e cosseno na marra aqui, né? Porque se liga na ideia aqui, ô bonitão. O ângulo, deixa eu trocar de cor para não misturar. O ângulo é esse aqui, né? Ó. Esse é o ângulo que a gente quer calcular o seno e cosseno. O ângulo alfa está aqui. Pessoal, triângulo retângulo clássico, né? Cateto 6, cateto 8, quanto vale a hipotenusa? Quem sabe de cabeça? 10. 10. É o triângulo 3, 4, 5 disfarçado, tá? É multiplicado por 2. A hipotenusa vale 10 metros, tá? Que é o delta S aqui que ele percorre, por acaso, né? Faz Pitágoras. Faz Pitágoras que você vai chegar na hipotenusa 10, tá bom? Então agora, pessoal, com isso a gente consegue calcular tanto o seno quanto o cosseno, né? Então vamos lá. Mi vezes a normal, normal PY, P cosseno. Então vamos calcular. Coeficiente de atrito, 0,4. O peso é mg. A massa é 5, a gravidade é 10. O cosseno, pessoal, é cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Desculpe. O adjacente é 8, a hipotenusa é 10. 8 dividido por 10, 0,8. Todos comigo nesse cálculo? Tudo bem? Força de atrito é igual. 0,4 vezes 5 dá 2. 0,4 vezes 5 dá 2. 10 vezes 0,8 dá 8. 8 vezes 2, 16 newtons. Esse é o valor da força de atrito. Guarda ela. Px, quem está descendo é seno. P seno. Peso é mg. Massa 5, gravidade 10, seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Oposto é 0,6. Hipotenusa é 10. 6 dividido por 10, 0,6. 10 vezes 0,6, 6. 6 vezes 5, 30 newtons. Perfeito? Esse é o valor do Px. Agora acabou o exercício. Estou substituindo nesta equação aqui, né? Força F, ele me deu o valor, é 50. Menos o atrito, que vale 16. Menos o Px, que vale 30. Isso é igual a massa, que é 5, vezes a aceleração, que eu quero saber. Ok? 50 menos 16, 34. 34 menos 30, 4. 4 é igual a 5 vezes a aceleração. O 5 está multiplicando, passa ele dividindo. 4 dividido por 5, 0,8 metros por segundo ao quadrado. Alternativa B de bacalhoada. Tá aí. Mais um exercício muito bonitinho. Tá feito aí para você com todo o meu amor e carinho. Tá bom? Beleza, seus lindos? Fechou por hoje, então. Tá bom? Então, como é que vai ser? Ó? Na quinta-feira, pessoal, a nossa aula síncrona não vai ser à tarde, tá bom? Vai ser de manhã por motivos de força maior. Eu vou mandar o horário e o link para vocês, tá? Eu continuo, pessoal, atendendo a demanda de vocês. Professor, tem exercício que eu fiquei aqui para resolver. Eu resolvo. Vocês comandam essas aulas síncronas, tá bom? Porque o conteúdo acabou, não vou começar com o conteúdo do quarto trimestre agora, ninguém merece. Mas eu tô com o Kahoot pronto, aquele negócio. É uma forma de revisar conteúdo, da gente esparecer um pouco. Mas tem exercício para resolver quinta-feira? Traga, eu resolvo quantos for necessários. Beleza, seus lindos? Obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Qualquer coisa, só dá um toque aí no e-mail, a gente bate um papo. Tá bom? Beijinho de luz, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, prof. Falou.